O documentário vai mostrar coisas muito interessantes, principalmente no que se refere a deixar visível, concretizar, mostrar para você, inclusive graficamente, como aqueles personagens são acomodados dentro dos navios. O navio que é péssimo, o navio que o negro é tratado como mercadoria, tá? Porque se a gente pensar hoje que ele fosse tratado pelo menos como um animal para corte, para alimentação, se eu comparar, por exemplo, com boi, hoje o boi, até mesmo por uma questão de tecnologia e uma questão de viés econômico, né, porque eu não posso aí ter muitas perdas, o negro era tratado de forma pior. O africano é tratado de forma pior. Ele vai ser trazido, até porque a tecnologia é muito diferente do que é hoje. Nessa viagem você gasta até 2 meses. Dependendo do local de partida e do local de chegada, é isso que o documentário vai explorar. Então a gente vai ter aí uma viagem que demora muito. Essas pessoas estão amontoadas. Essas pessoas amontoadas, elas suam, não tem ar-condicionado. Essas pessoas não ficam em pé. Elas, no máximo, elas estão deitadas ou sentadas. Deitadas ou sentadas. Imagina você passar 2 meses nessa situação. E outra, não tem tempinho para ir ao banheiro não. Você está amarrado, tá? Justamente por quê? Deixa eu te falar uma outra coisa que é importante para o entendimento da resistência à escravidão, ao processo de escravidão. O suicídio é uma das armas de resistência, tá? Vai ser utilizada aqui nas fazendas de engenho, vai ser utilizado nas minas no século XVIII, vai ser também utilizado no próprio navio. Quem consegue se soltar vai tentar se jogar ao mar para poder fugir daquela situação, mesmo sabendo, né, que pode aí estar colocando sua vida em risco. Por isso que você está vendo essa cena. E quando ele falou, me veio à cabeça essa cena que você está observando aí atrás do Amistad, essa cena do suicídio. Lá no Amistad, filme do Spielberg, vale muito a pena. Que inclusive esse documentário é legal porque ele pega tanto a transição histórica quanto a transição literária, porque vai ser só no romantismo brasileiro, lá em Castro Alves, é que esse tema vai se tornar literário. Até então, olha, uma forte pedida para a prova ter essa pegada focada na questão da África. Por quê? Porque a gente tem na Rota dos Orixás e a gente tem inclusive o artigo 5º da Constituição. Veja que lá no artigo 5º ele cita que ninguém pode ser submetido à escravidão, a tratamento desumano. Lá também fala que todos são iguais perante a lei. E aí hoje você está olhando aí uma reportagem super recente de uma escravidão que aconteceu aqui no DF. Para você ver, vocês estão estudando, a galera de Brasília está super antenada e você, como você pode observar aí, ainda nós temos casos de escravidão na contemporaneidade. Esse documentário ele se torna extremamente atual porque faz você observar que não precisa estar acontecendo lá no século XVI, lá no século XVII, para você explorar o trabalho de uma pessoa e ser considerado escravo. Então esse termo escravo é um termo atemporal, não está só ligado à escravidão, mas foi durante a escravidão na África e depois trazido para o Brasil é que esse termo faz a gente refletir essa problemática brasileira. Legal. Outra coisa também que é importante ter sobre essa discussão com relação à escravidão é pensar que a escravidão ela foi utilizada em vários povos, em vários momentos da história. E a gente vai ter escravidão de asiáticos, a gente vai ter escravidão na Península Arábica, a gente vai ter vários lugares com regimes de escravidão. Inclusive a gente vai ter nas sociedades do Mediterrâneo antigas, a gente vai ter também escravidão por dívida. Tá? E no Brasil alguma lógica também de pagamento de dívidas vai ser utilizada entre os fazendeiros. E eles pagam com essa moeda de troca que seria o escravizado afro. Então olha só, essa questão é muito interessante porque aconteceu uma coisa, Eurípides, seguinte,
Uma professora, em um dado momento no Brasil, fez o seguinte, ela em uma escola pequenininha, ela chamou as crianças e falou: gente, hoje vamos falar sobre escravidão, né, um público infantil. E aí ela colocou papéis nas mesas e deu giz de cera e falou: quero que você faça um desenho sobre escravidão. Primeira coisa que ela vai notar na maioria dos desenhos, praticamente todas as crianças vão utilizar o giz preto ou o giz marrom para simbolizar o escravo. Ou seja, então a percepção mais pura, vamos dizer assim, mais básica, mais do senso comum, leva ao entendimento de que escravidão é escravidão de gente com melanina, tá? Com muita melanina. Então, olha como uma relação que é humana, uma relação de exploração, essa relação de exploração ela acabou sendo levada para um outro aspecto, tá? Então isso faz com que a gente tenha a persistência do racismo no Brasil e em outros lugares do mundo, tá? Então a argumentação do documentário é muito interessante porque nos leva ao entendimento de como era essa viagem e de como aquilo era encarado a partir de narrativas, possibilitando a gente entrar na história de alguém que está sendo explorado, escravizado. Então essas pessoas são muito maltratadas. Tem outro caso que eu quero te contar, é que no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro foi a cidade que mais recebeu escravos na história, escravos de origem africana no mundo. Claro que a população escravizada do Brasil ou da colônia portuguesa na América, a população com maior número de escravizados era de Salvador, certo? Mas no Rio de Janeiro se recebeu então, nos portos do Rio de Janeiro você recebe muitos escravizados africanos. E aí no Rio de Janeiro acontecia o seguinte, que tem um local em que eram despejados os escravizados que estavam doentes. Era uma espécie de vala. E nessa vala eram jogadas essas pessoas doentes lá. Quem conseguisse sair era levado para um órgãozinho chamado de sala de engorda. E aí essa galera então era levada a um processo de engorda parecido com o que acontece com os animais, principalmente bovinos. E aí então, quando o cara estava lá jogado, ou a mulher, sei lá, estava jogado lá, e aí então ali ia apodrecer aquela pessoa, ia morrer ali, ia ficar ali. Então ali já se tornava um próprio cemitério. E aí com escavações recentes, assim, de uma década, duas para cá, lá no Rio de Janeiro, se chegou à conclusão de que tinham ali cerca de 50 mil ossadas. Então ali se fez um memorial do Preto Novo lá no Rio de Janeiro, tá? Então assim, mais uma coisa para exemplificar esse cenário todo aí de exploração do povo africano no Brasil. Então galera, como vocês puderam perceber, o documentário ele dá margem a uma série de reflexões étnicas, éticas, morais e principalmente o que? Históricas. E obviamente eu tinha que aproveitar esse cara, esse gênio da história que nós temos aí, que vocês têm oportunidade de assistir lá no Sofá do Enem. Curtiu? O link do Sofá do Enem, da página do Sofá do Enem vai estar aí na descrição. E olha, Guilherme, brigadão. Gente, olha, esse cara aqui no Sofá do Enem arrebenta. Curte lá e manda aquele alô pra ele. Galera, curte lá, segue a gente lá. A gente tem um monte de dica legal pro Enem também. A gente é grande parceiro do Eurípides, sempre foi um grande apoiador. A gente adora o canal Literatura e Mundo. E quero te deixar mais uma dicasinha. Se liga que a abolição no Brasil ela vai ser um movimento que está diretamente ligado a liberalismo, iluminismo, século XIX, tá? Então, show de bola. Valeu, valeu. Valeu. Tamo junto. Então a gente se encontra no próximo episódio do Literatura e Mundo ou no Sofá do Enem, galera. Um grande abraço. Valeu, valeu.